Ok, então nessa demonstração de agora nós vamos trabalhar um pouco aqui com File e FileInfo. Como eu falei anteriormente, ambos são bem similares, né, com a diferença de que File a gente tem aí a condição de trabalhar com métodos estáticos e FileInfo a gente consegue trabalhar fazendo a instanciação da classe File e por sua vez a gente consegue usar métodos dessa instância que a gente criou. Então, ok, vamos começar aqui com file. File. Ponto. Obviamente, antes de começar, a gente tem que importar aqui. Vou dar um Ctrl RG para sumir com isso tudo que a gente não está usando. Using system.io. Agora sim. File.copy. A gente tem aqui dois parâmetros que são duas strings, search file name e dest file name. Copia um arquivo existente para um novo arquivo. Não é permitida a substituição de um arquivo de mesmo nome. Porém, se a gente olha aqui, a gente consegue sim fazer a substituição do arquivo de mesmo nome, se a gente colocar aqui como true. Então vamos aqui simular que a gente está fazendo essa primeira string aqui, seria esse path temp, esse aqui é o endereço lá que está na minha pasta temporária, myfile.jpg, por exemplo. Estaria copiando deste lugar para, por exemplo, d dois pontos, como se eu estivesse copiando para o meu HD externo, por exemplo, .jpg. E caso ele já exista, a gente pode, né, colocar aqui um true para permitir aí a substituição do arquivo lá no destino. E para a gente poder dar uma melhorada nisso aqui, a gente pode usar um macetinho que é colocando um arroba antes. A gente pode limpar o código deletando essas contrabarras duplas aqui. Isso aqui é uma melhoria para tornar o código mais limpo. Então esse aqui foi o copy. Agora delete. Para usar o delete, a gente vai criar uma variável path aqui, para a gente poder sempre usar ela. Vou já usar o arroba de uma vez aqui, c dois pontos, somefile.jpg. Pronto, agora a gente pode sempre passar esse path aqui quando a gente quiser colocar o caminho. File.delete. Estou passando o que aqui? Eu vou passar o endereço de onde eu quero deletar um arquivo. Simples, né? Verificar se existe file.exist. Aí eu tenho que passar aqui o path. A gente pode fazer o que? Um if file exists path. Se ele existe, a gente faz alguma ação. Ler tudo num arquivo. Vou criar aqui, esse aqui tem que criar também, porque se eu der um file read all texts, a gente tem várias coisas, olha lá, all bytes, all text, all bytes ele vai trazer um array de bytes para nós. Mas eu quero all text. Vou passar o path, eu jogaria esse conteúdo para dentro de uma variável var content. Beleza. Agora aqui vamos falar um pouco do FileInfo.
Para isso a gente tem que instanciar a classe FileInfo. Vou criar uma variável FileInfo e vou dar um new FileInfo e vou passar aqui o nosso path que a gente já criou. Então, para copiar, o exemplo de copiar, eu vou chamar a variável aqui FileInfo e vou dar ao tanto de coisa que a gente tem, ó, um copy-to. Aqui no caso, a gente tem o destino. Então é uma string com o caminho do destino, para onde a gente quer que ele vá, né? Então aqui a gente colocaria o destino para onde que o arquivo fosse copiado. A gente tem deletar, é um método que não tem parâmetro, FileInfo.delete. Simplesmente ele deleta. Verificar se existe. Nesse caso, ele é uma propriedade. Se a gente der um FileInfo.exists, ele é uma propriedade, não é método. Então, para isso, a gente pode também usar um if FileExist, a gente faz alguma ação. É uma propriedade, não é método. Temos também a constatação de que não tem como dar um read. Não conseguimos read. FileInfo. Não tem read. Não conseguimos ler. Ou seja, apesar da similaridade das duas coisas, tanto file quanto FileInfo, o FileInfo não dá para dar o read. Então, essa é basicamente as duas classes aí, alguns métodos dessas duas classes de manipulação de arquivos que eu queria mostrar para você. E né, são bem similares em termos de uso. A diferença, né, é que aqui no file a gente tem, ele provê métodos estáticos, e FileInfo ele provê de maneira que a gente tem que instanciar a classe. Então, basicamente, se você quer acessar um arquivo rapidamente, só ali uma vez só, é conveniente você usar o file. Vai fazer só uma verificação de segurança no sistema operacional, beleza. Mas se você tem que fazer um grande número de operações com arquivos, é mais eficiente você criar o objeto FileInfo e acessar a instância dos métodos desse objeto. Bom, para essa sessão, esses foram os exemplos que eu gostaria de mostrar para você. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.